Boa noite a você, internauta, telespectador da TV Clube Band. Acabou agora há pouco o Clube Debate, eleições 2016, entre os candidatos à Prefeitura de Ribeirão Preto, neste segundo turno. E agora iniciamos o Clube Debate Web, trazendo os assuntos que foram pouco debatidos e também as perguntas e opiniões dos internautas enviadas durante o Clube Debate, que também foi transmitido ao vivo pela fanpage do Jornal da Clube. Vamos confrontar essas opiniões, perguntas, assuntos diretamente com os candidatos. Eu recebo primeiro o candidato Duarte Nogueira, do PSDB. Candidato, boa noite, obrigado pela participação no Clube Debate. Eu já vou fazendo a primeira pergunta. A Ruana Santos, aqui de Ribeirão, ela está preocupada com a questão da segurança pública e ela cita como exemplo, especificamente, a questão da falta de segurança nos postos de saúde, tanto para os frequentadores, para os pacientes, quanto também para os profissionais que exercem a profissão por lá. Então, que proposta o senhor teria para melhorar esse aspecto da segurança pública em Ribeirão Preto? Bom, boa noite a todos, boa noite André, internautas, e boa noite a Ruana. Nós citamos durante o debate a carência de profissionais da Guarda Civil Municipal. O quadro previsto é da ordem de 700, e nós temos apenas 202 guardas municipais que trabalham em turnos diferentes para atender 500 próprios públicos municipais, entre praças, postos de saúde, escolas, outros logradouros. Então nós temos que aumentar a presença dos nossos policiais civis da Guarda Civil, fazer a operação delegada para contar com o apoio também dos policiais militares, melhorar a questão da vigilância nos nossos locais públicos, como os postos de saúde, com câmeras a todo instante para poder evitar ou coibir atos delituosos, e uma presença constante de, no mínimo, um vigia para poder garantir não só a segurança dos pacientes, das pessoas, mas os próprios profissionais da nossa prefeitura ou que estiverem prestando serviços nessas unidades. O Leonardo Santos está perguntando como o candidato pretende se relacionar com as instituições chamadas de forças vivas da cidade, no sentido de terem essas instituições como colaboradoras para a melhoria de Ribeirão Preto como um todo. Olha, a sociedade moderna, a democracia aprimorada, ela é participativa, né? Eu fiz toda a minha vida pública sempre de maneira muito plural e sempre integrado com todos os setores, todas as atividades da sociedade civil organizada. E assim foi também a minha campanha, com a OAB, Ordem dos Advogados, Associação Comercial, várias entidades do terceiro setor, segmentos da saúde, da educação, da área comercial, da área financeira, da área de infraestrutura. Todas elas têm seus representantes, alguns patronais, outros são servidores. Enfim, nós temos que ter uma relação direta com todos. O prefeito, ele é um elemento de aglutinação e de gestão, de coordenação para que as coisas possam fazer funcionar. E as forças vivas da cidade, ela representa a cidadania, né? E a cidadania, sem sua presença fiscalizadora e ao mesmo tempo sugestiva e opinadora, não há como a gente ter uma boa cidade. Então, governo plural, conselhos funcionando, todas as atividades de participação sempre bastante presentes para a gente ter uma administração participativa. Governar é escolher e ao mesmo tempo saber ouvir. Ronaldo Silva pergunta, ele diz, na verdade, que a droga hoje está dentro das escolas, e ele pergunta a proposta do candidato para melhorar a segurança dentro do ambiente escolar. Bom, uma parte já foi citada aqui, na parte externa, a parte de câmeras. A parte interna, principalmente nas escolas, é você escolher um bom diretor. E o melhor diretor ou diretora é aquela que é escolhida junto com o apoio da comunidade escolar. Ou seja, no meu mandato como prefeito, não vai ser por indicação política que vai ser escolhida a diretora ou diretor. Vai ser escolhido pela comunidade escolar. O diretor é a alma da escola. E ele vai ser capaz de identificar atos delituosos, tráfico de droga, situações suspeitas, para que a gente possa coibir isso junto com os pais, junto com a Associação de Pais e Mestres, se for o caso, o juizado de menores, para a gente poder ter as escolas seguras e, ao mesmo tempo, livre das drogas, com campanha de orientação e esclarecimento do mal que isso faz para a saúde das pessoas. O Adelson Marinho, a pergunta que ele enviou dá a impressão que ele quer se decidir em relação a uma questão específica. Ele pergunta como funcionaria a questão da captação de água do Rio Pardo, pergunta também se encareceria a conta de água, e eu emendo a pergunta dizendo que esse tópico, essa questão em específico, essa medida especificamente, seria uma medida de curto prazo ou de longo prazo?
É uma medida de longo prazo. Antes de qualquer iniciativa de captação física da água, você tem que tomar todos os cuidados do estudo. Não sou eu que estou dizendo, né? São os técnicos, cientistas, os pesquisadores, os especialistas em área de saneamento. A Agência Nacional de Águas já solicitou para, dentre 29 aglomerados urbanos que têm suspeição de eminência e de escassez de água, 16 precisam fazer os seus estudos o mais rápido possível. Um desses 16 é Ribeirão Preto, desde 2013. O atual governo não fez. O estudo é para captar 3 metros cúbicos por segundo e, uma vez captada essa água lá na frente, talvez nem seja no nosso governo, mas o estudo tem que ficar pronto, ela vai ser tratada com o critério mais moderno e sofisticado que existe no mundo de captação de água, para poder atender não só o abastecimento de qualquer residência, de qualquer hospital ou qualquer indústria, de qualquer necessidade de uma água potável, que é o que se faz em Nova York, o que se faz em Franca, em Rio Preto, São Paulo, Tóquio e qualquer lugar do mundo, usando a inteligência e a tecnologia à disposição da gente tratar de maneira adequada os nossos recursos naturais. A água é um bem finito. Quem pensa em sustentabilidade tem que saber que isso tem que ser tratado com o maior critério possível e não de maneira política ou discursiva. A última pergunta enviada pelos internautas. Fernando César pergunta o seguinte: o que o senhor pretende fazer para estimular o empreendedorismo e também as micro e pequenas empresas em Ribeirão Preto que geram grande volume de empregos? Primeiro, apoiar os jovens, né? Fazer com que eles possam ter acesso a cursos técnicos, tecnológicos, profissionalizantes, triplicar os cursos da FATEC, reformar a nossa ETEC industrial lá na Capitão Salomão, no Campos Elíseos, fazer uma nova ETEC, fazer parcerias com o Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SEBRAE, fortalecer e valorizar a nossa escola Celso Charuri, que precisa ter até 500 vagas e vários cursos para poder atender no ensino municipal profissionalizante, e melhorar a nossa microeconomia, facilitar a vida dos empreendedores, né? Não só do grande empresário, mas do microempresário e do microempreendedor individual, que precisa ter a sua situação regularizada e, ao mesmo tempo, melhorar as nossas leis, para facilitar a emissão de alvarás, facilitar a emissão de licenciamento sem a perda do zelo pelos recursos naturais e os ordenamentos legais, e, ao mesmo tempo, facilitar a abertura e fechamento de empresas, e ir atrás de todas as alternativas que a gente puder fazer para melhorar a qualidade da geração de empregos nos serviços, no comércio, mas principalmente também nas indústrias, porque é a indústria que movimenta essa grande engrenagem da nossa cidade. Ribeirão Preto tem essencialmente serviços e comércio, porque o entorno é industrial, mas nós poderíamos também melhorar o percentual da indústria dentro da nossa cidade, trazendo inclusive a elevação da média salarial, o que seria bom para todos, por uma questão até de renda e de melhoria da nossa economia e do bem-estar das pessoas. Reta final da campanha, Clube Debate importante para o esclarecimento, e o seu balanço, a sua impressão sobre a participação no debate de hoje. Muito positivo, saio feliz, né? Tive condições de conversar com o eleitor da cidade, responder todas as perguntas, mostrar a nossa responsabilidade e o nível de conhecimento, mostrando como fazer, quanto custa fazer, de que forma fazer cada uma das nossas propostas, sem apenas ter um aspecto discursivo e propositivo sem conteúdo. E acho que saio hoje daqui feliz de que conversei com o eleitor de Ribeirão Preto, e ele viu mais uma vez a minha vontade de ser prefeito, a responsabilidade que eu estou levando à minha campanha, propositiva, conteúdo, propostas ao longo de todo o tempo, desde o primeiro turno, e, se Deus quiser, confiante na nossa vitória. E repito, como sempre falo, o eleitor nunca erra, ele sempre acerta, desde que ele tenha todas as informações. Eu procurei fazer, dentro das minhas limitações, da minha possibilidade, fornecer todas as informações e a minha forma de realizar amanhã, em nome de todos vocês, uma gestão coerente, decente, cidadã, participativa e, ao mesmo tempo, que possa reconstruir Ribeirão Preto e fazer da nossa cidade, como todos nós queremos, uma das melhores cidades do Brasil. Obrigado, Nogueira. Boa sorte nessa reta final. Um abraço. E nós já vamos, então, recebendo o outro candidato à Prefeitura de Ribeirão Preto, Ricardo Silva, do PDT, no dinamismo aqui do nosso jornalismo, pela fanpage do Jornal da Clube, as perguntas que foram enviadas pelos internautas, Ricardo, durante o Clube Debate, várias perguntas, e eu agradeço a sua presença aqui no nosso Clube Debate Web.
desejo boa noite também e já vou fazendo logo a primeira pergunta que foi enviada pelo Lucas Nunes. Ele citou a criação do Conselho dos Prefeitos que aconteceu em São Paulo recentemente pela iniciativa do prefeito eleito de lá, o João Dória. E ele pergunta para o senhor o seguinte: o senhor teria uma iniciativa parecida? O que o senhor acha disso? O senhor criaria esse conselho em Ribeirão Preto? Muito bem, Lucas. Primeiro, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham pela internet, uma grande participação popular. E dizer a você, Lucas, que boas atitudes sempre são bem-vindas, ainda mais considerando que agora Ribeirão Preto é o núcleo de uma grande região metropolitana com 34 municípios. Na verdade, este conselho já é formado naturalmente por essa criação da região metropolitana, mas incentivar, fomentar este conselho para que os municípios se integrem, isso é muito importante, é claro. Todas as boas ideias vão contar com o nosso apoio. O Daniel Jardilino, ele pergunta a sua proposta para a educação municipal, ele que está preocupado com essa questão. Pois é, são muitas propostas reais, com os pés no chão, sem promessas mirabolantes. Primeiro, meu amigo, nós vamos valorizar os professores e fazer com que os professores em sala de aula sejam respeitados. Nós vamos trazer cursos constantes de capacitação para os professores que merecem estes cursos, até para que ofereçam boas aulas aos seus alunos. Não para por aí, nós vamos democratizar a escolha de diretores, fazendo com que os professores e os funcionários da escola possam escolher o cargo de diretor, acabando com o toma lá da cá, acabando com a indicação política para este cargo, que é lamentável em Ribeirão Preto. E mais, nós vamos fazer o Escola Total progressivamente. Não pode ser uma promessa irreal, tem que ser uma proposta concreta, em que as crianças ficarão o dia todo na escola, pela manhã, com matéria curricular, à tarde, com atividades de outras secretarias, fazendo com que elas interajam, cultura, esportes, para que as crianças saiam do convívio com a criminalidade. E, é claro, o Escola Total feito de maneira progressiva e sem promessa irreal. Propostas pés no chão, mas para mudar a cara da educação em Ribeirão Preto. A Márcia Siqueira, ela pergunta sobre a Lei Cidade Limpa, se o senhor pretende revê-la ou regulamentá-la como ela está e ir avaliando a aplicabilidade da lei ao longo do tempo. A Lei Cidade Limpa, ela foi um avanço por um lado, mas para os comerciantes houve prejuízos. Nós tivemos comerciantes que tiveram que fechar as portas porque não puderam mais fazer a sua fachada. Quando eu ouço falar em afrouxar a Lei Cidade Limpa, me dá muito medo. Porque nós perguntamos quais interesses serão atendidos. Será que são os interesses dos pequenos comerciantes ou das grandes empresas, por exemplo, de mídia de outdoor? Nós temos que tomar cuidado com isso. Tivemos avanços com a Lei Cidade Limpa e se tiver que rever alguma coisa é para aqueles que dependem disso para viver. Toda lei pode ser revista, é um princípio básico do direito, mas desde que os princípios disso sejam princípios justos, transparentes e as claras. Nós não podemos alterar uma lei para atender o interesse de um em detrimento de uma coletividade inteira. O Luiz Gustavo pergunta sobre a questão do lazer e o que o senhor teria como proposta para aumentar aumentar o acesso da população ao lazer, e também faz uma pergunta específica se o senhor pretende ampliar a malha de ciclovias em Ribeirão Preto. Muito bem. Claro, nós precisamos, na verdade, criar uma malha de ciclovia em Ribeirão Preto, porque aquilo que nós temos hoje, com poucos trechos, é muito insignificante e não faz a ligação bairro a bairro. A ciclovia, o transporte por bicicleta, é uma das formas de mobilidade urbana que nós vamos valorizar, fazer com que a cidade seja interligada em suas principais veias e vias pela ciclovia, privilegiando as pessoas que andam de bicicleta e que vão trabalhar de bicicleta e não apenas a ciclofaixa de lazer de domingo. Para lazer, nós vamos integrar as políticas culturais também com a de lazer. Nós temos a Vila Tecnológica, por exemplo, no Alexandre Balbo, que é um teatro de arena e que está abandonado. Temos quadras esportivas nos bairros e integrando o lazer com o esporte também que estão abandonadas. E o lazer é um direito social previsto no artigo 6º também da Constituição Federal, e estaremos com essas políticas sociais integradas e assim garantindo com que as pessoas tenham
tenham direito ao acesso, cultura, esporte, teatro e, claro, lazer. Última pergunta para o senhor, enviada pelos internautas. O Luciano Sanches pergunta o que o senhor pretende fazer para ajudar a terminar com a novela, entre aspas, do Aeroporto Internacional em Ribeirão. Muito bem, Luciano, uma ótima pergunta e, é claro, trazer às claras o assunto. O governo federal com o governo estadual, os dois fizeram um orçamento milionário para o Aeroporto Internacional, unindo os dois orçamentos de mais de 500 milhões para fazer uma obra, sendo que não precisa de nada disso. Meu adversário, o secretário dos Transportes, foi por um tempo, teve também a caneta na mão para fazer e não fez. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que o município faça um investimento em obra municipal. Porque com 15 milhões de reais dá para fazer as duas cabeceiras, o retorno para o bonde cargueiro pousar e aí sim o município fazer aquilo que o Estado e que a União não fizeram. Nós vamos, claro, buscar parcerias, peitar, porque o Aeroporto Internacional gera de imediato 1 bilhão em investimentos, mais de 4 mil empregos diretos e indiretos, segundo estudos do CIESP. E vamos colocar para frente, sem picuinha política, sem briga política, mas fazer a parte que compete ao município de Ribeirão. Seu balanço da participação no Clube Debate, eleições segundo turno, reta final e a cabeça do eleitor já indo para a decisão na hora do voto, na hora do voto secreto. Muito bem, estou muito feliz, estou muito contente com esse momento de minha vida. Eu estou com 31 anos, com a grande chance de governar a minha cidade que nasci, que morei, que me formei, a cidade que amo. E dizer que nós formamos uma equipe técnica para isso. Tenho o meu vice, Guilherme Feitosa, que é o melhor vice para Ribeirão Preto. Tenho o professor Gilberto Abreu, que coordenou o nosso projeto de cidade, nosso plano de governo. E dizer a você que a minha alegria transborda e é nesse momento de muita alegria, mas principalmente de responsabilidade, porque nós sabemos a situação em que se encontra o nosso município, que eu aproveito e peço o apoio das pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, aquele voto indeciso, a pessoa que até anulou o voto, não faça isso. Nós temos agora a chance de mudar Ribeirão Preto e eu serei um prefeito que vou para a rua, suar a camisa, nos postos de saúde, nas escolas, por onde for e garantir principalmente que a nossa água seja protegida para o futuro. Esse projeto de captação do Rio Pardo, nós provamos com estudos técnicos que tem herbicidas que não saem com tratamento. Isso pode sim prejudicar a vida de muita gente, já que o Rio Pardo passa por regiões de cana e recebe herbicidas fora o esgoto que é lançado ali. É proteger o aquífero e garantir com que a nossa água preservada chegue até você. Muito obrigado, Ricardo. Boa sorte nessa reta final da campanha. Um abraço para você também. Muito obrigado, fique à vontade. E nós vamos receber Roberto Ribeiro, diretor de jornalismo da TV Clube. E o Roberto foi o mediador deste debate, o último debate entre os candidatos a prefeito de Ribeirão Preto aqui na Clube. Tivemos um debate no primeiro turno com 5 candidatos, agora no segundo turno apenas os 2 finalistas, digamos assim, Nogueira, Ricardo e Nogueira. E que evolução você percebeu, Roberto? Você que esteve lá mediando nos 2, em relação ao primeiro debate. Olha, hoje um bocado mais de ideia. Isso não quer dizer que não teve alfinetada. Claro que teve. Um debate político é debate político. Você vai tentar desconstruir o outro. Você vai tentar marcar o outro com coisas que vai repercutir lá fora, que vai repercutir na urna, que vai repercutir na vida política. Mas algumas propostas apareceram muito claramente. Olha, eu quero salvar o aquífero Guarani. Ah, mas você está falando em pegar a água do Rio Pardo. Ah, você não sabe quanto custa a saúde. Ah, mas você não sabe o que é segurança. Então você vai trocando ideia. Quem vai decidir agora? Lá no outro domingo na urna. É o eleitor. Hoje ele teve uma noção das diferenças que tem entre os 2 candidatos, o que um representa e o que o outro representa. Isso é importante. Dessa vez, teve sim algum debate. Roberto, você que participa aí da cobertura no dia a dia, a Clube intensamente participando desse processo na cobertura dia a dia das campanhas no Jornal da Clube e nos boletins da Clube durante a programação, você está sentindo que a campanha está ganhando um contorno diferente nessa reta final,
eleitoral nessa última semana, lembrando que, por exemplo, no primeiro turno tivemos até a divulgação de uma pesquisa que se mostrou completamente equivocada em seus índices e, nesse caso, a pesquisa também acaba influenciando, acaba induzindo. Você está vendo uma campanha diferente, indo para que rumo nesses últimos 7 dias? O que mudou agora no segundo turno é que você tem um contra o outro contra um. Você não tem mais ruídos, você não tem ligações para dizer aquilo que não pode ser dito ou que deve ser dito com mais força. O que você tem agora são 2 propostas que devem ser pesadas. Elas são diferentes ideologicamente, claro que são. Elas caminham por distintos lados. Então, isso leva o quê? A você ter pesos e medidas. Não sei se o cidadão ainda está completamente preparado para encarar esses pesos e medidas, porque ele não está plenamente preparado para entender o que é partido político, por exemplo. Então você tem PSDB de um lado que tem uma proposta e tem PDT que tem outra proposta. São ideologias muito diferentes. O que um pensa do Estado, outro que o outro pensa do Estado. Então o que está pensando hoje do município é uma coisa, o outro está pensando é outra coisa. Agora, na semana que antecede a eleição, quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer. Tá certo, Roberto. Lembrando, então, que amanhã debate dos candidatos de Franca. Opa, tô trocando... Tô trocando tudo já. De Franca. Amanhã é Franca. Peraí, amanhã é Franca. O último clube debate dessas eleições. Isso, perfeitamente. Repetindo, amanhã é Clube Debate de Franca. Com os candidatos à Prefeitura de Franca, lá Gilson de Souza, do Democratas, e o Sidney Franco da Rocha, do PSDB. Perfeitamente, é isso mesmo. Tá certo. Roberto, muito obrigado pela sua participação, pela sua análise. Boa noite. Obrigado a você, então, internauta e telespectador. Amanhã fica o convite para o Clube Debate entre os candidatos de Franca. Você já pode enviar sua opinião ou sua pergunta com a hashtag Clube Debate. Você que nos prestigiou, que participou, espero que tenha ficado satisfeito com as respostas e que nós tenhamos contribuído para a sua melhor tomada de decisão. Um abraço a todos vocês, muito obrigado e até a próxima.